Vamos trazer a nossa primeira aula de matemática para o oitavo ano B. Eu sou o professor Francisco, certo? E nós vamos dar início com o capítulo 1 aí do livro de vocês, falando sobre números reais, potências e radicais. Certo? É sobre isso que nós vamos dar início à nossa primeira aula, certo? De matemática. Falando um pouco sobre a potenciação, você já estudou a operação potenciação. Aqui nós vamos ampliar seus conhecimentos sobre essa operação. Vamos ver a potenciação com número real na base e número natural no expoente. Nós também já estudamos se o expoente é uma potenciação, é um número natural diferente de zero. Para descobrir o resultado da potência, basta multiplicar a base por ela mesma, usando tantos fatores quanto o expoente indicar. Por exemplo, aqui nós temos 8 vezes 8. Esse produto de 8 vezes 8, ele é igual a isso aqui, 8 ao quadrado. Que 8 ao quadrado é igual a 64. Ou seja, nós temos aí 64 casos, porque nós estamos falando exatamente do tabuleiro de xadrez. Certo? A figura trouxe a pergunta: quantas casas tem um tabuleiro de xadrez? Então, nós sabemos que ele é 8 por 8, certo? É o produto 8 vezes 8, que isso é igual a 8 ao quadrado, que 8 ao quadrado é igual a 64. Quando nós tivermos uma base 8 e 2 no expoente, nós temos 64. É a potência. A leitura ficaria 8 elevado ao quadrado é igual a 64. Ou 8 ao quadrado é igual a 64. Ou 8 elevado à segunda potência é igual a 64. Certo? Então, nós temos que prestar atenção quanto a isso na hora de resolver questões. Aí nós temos aqui, de modo geral, podemos escrever: se A é um número real e N um número natural, onde esse N é diferente de zero, aí nós vamos ter que N elevado a N é igual a N vezes, ou melhor, A vezes A, vezes aqui aplicamos uma reticência, vezes A, e chamamos isso aqui de N fatores, certo? N fatores. Porque nós não sabemos o valor exato do N, e nós vamos multiplicar a base, a quantidade de vezes que o nosso expoente indica. Temos aqui alguns exemplos. O item A, nós temos que 2 elevado à quarta potência, nós podemos representar em produtos. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Multiplicar o 2 vezes 2 4 vezes, certo? Isso é igual a 16. Na letra B, nós temos menos 5 ao quadrado. Isso é igual a menos 5, certo? Abriu parênteses, ó, menos 5, vezes menos 5 é igual. O que a gente faz agora? Menos por menos, mais 5 vezes 5 é igual a mais 25. Certo? Resolvendo o item C, menos 1/3 elevado ao cubo, quer dizer, elevado a 3. Então, vamos pegar menos 1/3 vezes menos 1/3
vezes menos 1/3. Menos por menos dá mais, né? Mais por menos dá menos. Multiplicação de frações. Numerador multiplica numerador e denominador multiplica denominador. 1 vezes 1 dá 1. Vezes 1 dá 1. 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 3, 27. Então, nós temos aí menos 1, 27 avos, certo? E um caso, certo? Passando isso aqui, esse caso nós temos aqui na letra E, 7 elevado a 1. Toda vez que nós tiver uma potência em que o expoente for 1, o valor da potência será a própria base. O item F traz, nós temos 0 elevado à sexta potência. Toda vez 0 em que 0 seja a base, certo? O valor dessa potência sempre será igual a 0. O item G traz aqui, por exemplo, a raiz quadrada de 5 elevado a 1. Isso é igual a raiz quadrada de 5. Agora, nós precisamos observar também que menos 3 ao quadrado, quando nós temos aqui um número negativo, em que a base é negativa e o expoente é 2, ou melhor, o expoente seja um número par, essa potência sempre será um número positivo, certo? Isso quando estiver aqui, ó, dentro do parêntese. Se o menos 3 estivesse fora do parêntese, seria menos 9, certo? Isso aqui seria menos 9. Então, cuidado para não confundirem esse menos 3 que está dentro do parêntese com esse menos 3 que aparece fora do parêntese. São dois números diferentes dessa forma, certo? Então, isso nós temos que prestar atenção e observar que sempre que acontecer, vai ser números diferentes. Aí nós, trazendo aqui as propriedades da potenciação, nós temos que a primeira propriedade é multiplicação de potência de mesma base. Nós temos que observar o quê? Sempre que nós tivermos, certo, nessa propriedade, produtos de potência de mesma base, nós vamos conservar a base e somar os expoentes. Aqui ele já observa que ele traz um exemplo aqui, ó, 2 elevado ao cubo vezes 2 ao quadrado, certo? Aqui nós pegamos isso, ó. Conservamos a base, que é 2, e somamos os expoentes, 3 mais 2, certo? De modo geral, dizemos que se A é um número real, não nulo, e Mn são números naturais, então temos que A elevado a M vezes A elevado a N, isso é igual. Produto de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Conservei a base, que no caso a base é quem? É A, somei M mais N, certo? Então, simplesmente isso que a gente faz e estaria correta a questão. Um exemplo do item A, nós temos menos 3 ao quadrado vezes menos 3 à quarta potência. Conserva a base, menos 3, somos expoentes, 2 mais 4. Então, isso é igual a menos 3, 2 mais 4 dá 6, menos 3 elevado à sexta potência. No item B, nós temos 1/3 vezes 1/3. Esse 1/3 elevado ao cubo vezes 1/3. As bases são iguais. Conserva a base 1/3 e soma 3 mais 1, certo? Que são os expoentes. E somando 3 mais 1, nós temos 1/3 elevado à quarta potência, certo? Então, é isso aí que traz o nosso exemplo. A segunda propriedade é a divisão de potências de mesma base. Se na multiplicação, ou seja, no produto, nós conservamos a base e somamos os expoentes, na divisão, nós vamos conservar a base e subtrair os expoentes. Trazendo logo aqui de modo geral, podemos escrever que se A é um número real, não nulo, e Mn são números naturais, então temos que essa divisão, certo?
A elevado a m dividido por A elevado a n, certo? Nós temos um quociente, que é a mesma coisa que a divisão de potências de mesma base. Conservamos a base A e subtraímos os expoentes, m menos n. Exemplos. Nós temos no item A, certo? Aqui no item A, nós temos 0,2 elevado à sétima potência, dividido por 0,2 elevado à quinta potência. Certo? Quociente de potência de mesma base. Conservo a base, que é 0,2, subtraio os expoentes, 7 menos 5. Isso é igual a 0,2 e 7 menos 5, 2. Menos 1/3 a quinta potência, dividido por menos 1/3 ao cubo. Isso é igual a menos 1/3 elevado à quinta, certo? Subtraindo os expoentes, certo? Porque é o quociente de potência de mesma base. Conservei a base, que é menos 1/3, e subtraio 5 menos 3. Isso é igual a menos 1/3 e 5 menos 3, 2. A terceira propriedade, certo? Ela diz o seguinte, que se A é um número real, não nulo, e m e n são números naturais, então temos que A elevado a m, isso tudo elevado a n, é igual a A elevado a m vezes n. Isso aqui, certo? É potência de uma potência. Essa terceira propriedade, e a gente resolve ela dessa seguinte forma. Trazendo aqui esse exemplo aqui agora, nós temos 3/4 elevado ao quadrado. Então, nós temos 3/4 vezes 3/4. Produto de potência de mesma base. Conserva a base, que é 3. Soma 4 mais 4. Então, a base 3. 4 mais 4 é 8. Ou, se preferir, conserva a base, que é 3, e multiplica 4 vezes 2, certo? Que vai dar exatamente 3 elevado à oitava potência, certo? Quando fizer isso aí, da mesma forma. Aí nós temos aqui exemplos, certo? Que já foi resolvido um exemplo no item anterior. Trazendo aí a quarta propriedade, potência de um produto de um quociente. Quando nós temos a potência de um produto de um quociente, o que é que nós vamos fazer? Se A e B são números reais, não nulos, e N um número natural diferente de zero, então temos que A vezes B elevado a N é igual a A elevado a N vezes B elevado a N. Ou, no quociente, A sobre B elevado a N é a mesma coisa que você pegar A dividido por B elevado a N. Isso é igual a A elevado a N dividido por B também elevado a N. É a mesma coisa que escrever a razão, ou quociente, de A elevado a N sobre B também elevado a N. Expoente zero. Vamos observar aqui a sequência. 2/4 é 16, 2 ao cubo é 8, 2 ao quadrado é 4, 2 a 1, 2 elevado a 1 é igual à própria base, é igual a 2, e 2 elevado a 0 é igual a 1. O padrão dessa sequência é sempre dividir o termo anterior pela base, 2. Assim temos 16 dividido por 2 é igual a 8. 8 dividido por 2 é igual a 4. 4 dividido por 2 é igual a 2. Consequentemente, o próximo passo é efetuar a divisão. 2 dividido por 2 dá 1, ou seja, 2 elevado a 0 é igual a 1. De modo geral, escrevemos: se A é um número real diferente de 0, temos que A elevado a 0 é igual a 1. Isso é o que mostra a definição. E aqui nós temos ainda a potenciação com número inteiro negativo no expoente. Sempre que nós tivermos essa potenciação com número inteiro negativo no expoente, nós vamos recorrendo à propriedade da divisão de potências de mesma base.
E nós temos que 3 à quinta dividido por 3 à sexta, isso é igual a 3 à quinta menos 6. E é igual a 3 elevado a menos 1. Chamo isso de equação 2. Antes, bem aqui na equação 1, nós tínhamos 3 à quinta, certo? Dividido por 3 à sexta. É a mesma coisa que escrever 3 à quinta sobre 3 à sexta. 3 à quinta é multiplicar 3 vezes 3, 5 vezes, sobre 3 elevado à sexta, que é 3 vezes 3, 6 vezes. Simplificamos aqui, certo? Os 3. Sobrou quem? Aqui o numerador sobrou 1, então nós temos 1. Sobre quem? Sobre 3. Então, comparando o item 1 com o item 2, nós vamos ter o quê? Vemos que 3 a menos 1 é igual a 1/3. Da mesma forma, podemos obter 2 a menos 1 é igual a 1/2. 4 a menos 1 é igual a 1/4. E 7 a menos 1 é igual a 1/7. Se A é um número real diferente de zero, então temos que A elevado a menos 1 é igual a 1 sobre A, certo? Isso nos mostra, de fato, certo? Que esse número seria representado dessa forma. Aí nós temos aqui a radiciação. Nós vamos estudar a radiciação, a operação que indica a raiz quadrada que será aprofundada e outras raízes. Nós temos a raiz quadrada. A ideia da raiz quadrada você já estudou. Raízes quadradas, vejamos alguns exemplos. 4 ao quadrado é igual a 16. A raiz quadrada de 16 é 4, certo? Está aqui mostrando que a raiz quadrada de 16 é 4. Ok? A raiz quadrada de 81 é 9, certo? Pois 9 ao quadrado é igual a 9 vezes 9, que é igual a 81. Isso é o que diz a definição. E definimos como raiz quadrada de um número positivo A, o número positivo que elevado ao quadrado resulte A, certo? Então, isso é o que nós definimos. Aí temos aí as propriedades dos radicais. Nessas propriedades radicais, eu não vou mostrar essas propriedades dos radicais hoje, vou deixar para uma próxima aula, certo? Mostrar a propriedade dos radicais. E qualquer dúvida me chame no grupo que eu estou à disposição para atender no que for possível.